Entre 2006 e 2010, o Flamengo teve no gol um personagem tão talentoso quanto polêmico. O goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, conhecido simplesmente como Bruno, viveu uma trajetória intensa no clube. Dentro de campo, ele foi decisivo, virou capitão e ajudou o Flamengo a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro 2009. Mas fora das quatro linhas, a história era bem diferente. Festas, polêmicas, declarações explosivas e episódios bizarros marcaram os bastidores do goleiro no clube. E tudo isso acabaria culminando em um dos casos criminais mais chocantes da história do futebol brasileiro. Chegada ao Flamengo. Bruno chegou ao Clube de Regatas do Flamengo em setembro de 2006. Com personalidade forte e grande presença em campo, rapidamente ganhou espaço no time e se tornou uma das lideranças do elenco. Além de boas atuações, o goleiro chamava atenção pelo estilo provocador e pela confiança exagerada. E logo no início da trajetória, já protagonizou uma cena que virou folclore no clube. Após a conquista da Taça Guanabara 2007, Bruno decidiu comemorar de uma forma totalmente inesperada. O goleiro tirou a roupa e saiu correndo nu pela praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Amigos que estavam com ele esconderam suas roupas, e Bruno acabou caminhando pelado por um bom tempo pela areia. O episódio virou uma história famosa entre jogadores e torcedores do Flamengo, mas aquilo era apenas uma pequena amostra da vida agitada do goleiro fora dos gramados. O inseparável Macarrão. Nos bastidores do Flamengo, Bruno tinha um amigo inseparável, Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão. A relação entre os dois era extremamente próxima. Macarrão frequentava treinos, viagens e praticamente organizava a vida do goleiro. Era ele quem cuidava de detalhes do dia a dia e também de festas que aconteciam em sítios e casas alugadas. A amizade era tão intensa que Macarrão chegou a dizer que não podia deixar Bruno sozinho nem em momentos importantes do campeonato. Durante esse período, relatos de festas com bebidas, mulheres e madrugadas agitadas eram constantes. Algumas dessas reuniões aconteciam em um sítio do goleiro em Minas Gerais. Em 2008, inclusive, Bruno e alguns jogadores do Flamengo se envolveram em uma confusão com garotas de programa após uma dessas festas. O episódio chegou a gerar registros policiais e aumentou ainda mais a fama de bad boy do goleiro. Mesmo assim, dentro de campo, Bruno continuava sendo uma peça importante do time. Capitão e campeão brasileiro. Em 2009, Bruno atingiu o auge da carreira no Flamengo. Ele era capitão do time e um dos líderes do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro Série A 2009. Com grandes defesas e personalidade forte, o goleiro ganhou ainda mais status entre os torcedores. Mas ao mesmo tempo, em alguns treinos, chegava sorridente e brincalhão. Em outros, aparecia irritado e mal cumprimentava os companheiros. Auge no Flamengo. Depois da conquista do Campeonato Brasileiro 2009, Bruno atingiu o ponto mais alto da sua passagem pelo Clube de Regatas do Flamengo. Dentro de campo, ele era muito mais do que apenas um goleiro. Bruno se tornou capitão da equipe, líder do elenco e um dos jogadores mais importantes daquele time campeão. A torcida também abraçou o goleiro. Seu nome passou a ser cantado nas arquibancadas e a popularidade era tanta que camisas personalizadas com o nome Bruno começaram a aparecer entre os torcedores rubro-negros. Mas o que realmente consolidou sua idolatria foram as atuações. Bruno era conhecido por defesas difíceis, reflexos rápidos e muita personalidade dentro do gol.
em várias partidas decisivas, foi ele quem salvou o Flamengo. E tinha ainda um detalhe curioso. O goleiro também se arriscava como batedor de faltas. Durante sua passagem pelo clube, Bruno marcou 4 gols, algo extremamente raro para jogadores da posição. Era um goleiro decisivo, líder dentro de campo e completamente identificado com a torcida. Naquele momento, parecia que o goleiro viveria ainda muitos anos de sucesso no futebol brasileiro. Declarações polêmicas. Bruno também ficou conhecido por declarações que causavam repercussão. Em 2010, durante uma confusão envolvendo o atacante Adriano e sua então namorada Joana Machado, o goleiro fez uma frase que gerou enorme indignação. Ao comentar brigas de casal, disse que quem nunca saiu na mão com a mulher. A declaração causou forte reação pública e obrigou Bruno a pedir desculpas. Mesmo assim, as polêmicas continuaram se acumulando. Vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Nos últimos meses antes da prisão, o comportamento de Bruno começou a chamar ainda mais atenção. Durante viagens do Flamengo, ele era frequentemente visto conversando pela internet com Elisa Samúdio. Ao mesmo tempo, o goleiro passou a demonstrar irritação com dirigentes e jornalistas. Em um episódio, chegou a ameaçar um repórter após uma reportagem envolvendo seu nome. Mesmo com rumores e investigações surgindo, Bruno ainda demonstrava tranquilidade. Em um treino, chegou a declarar: "Sou inocente, ainda vou rir disso tudo." Através do meu advogado, é uma situação muito assim, meio que delicada, né? Tô chateado. Eu acho que estou torcendo muito para que ela possa encontrar ou ela possa aparecer, entendeu? Está sendo constrangedor, não só para mim, mas para toda a minha família. Chateado eu tô? Estou chateado por fato dela ter desaparecido. Mas, poxa, quero que ela apareça logo, né? E que a gente possa logo voltar a gente possa conversar, a gente pode voltar a ser feliz outra vez, né? Porque tá difícil. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolvido uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Aí eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que está sendo chato, estou triste com isso. Né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? E, poxa, estou na torcida aí como ele está, como todos nós estamos, né? A diretoria do Flamengo anunciou hoje que afastou o goleiro Bruno do clube por tempo indeterminado. O jogador está sendo investigado pelo desaparecimento de sua ex-namorada, Elisa Samúdio, em Minas Gerais. No fim da tarde de hoje, policiais civis de Minas entraram no sítio do goleiro do Flamengo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles vasculharam o terreno à procura do corpo de Elisa Samúdio, que, segundo uma denúncia anônima, teria sido enterrado no local. De acordo com os agentes, Bruno esteve no sítio entre os dias 6 e 10 de junho, época em que Elisa desapareceu. Ela tentava provar na justiça que o filho de 4 meses é fruto de um relacionamento com o jogador. Por causa das investigações da Polícia de Minas, a direção do Flamengo decidiu afastar o goleiro Bruno por tempo indeterminado. Ele não viaja
para Itu, no interior de São Paulo, onde o time treinará a partir de amanhã. Lógico que o atleta não tem cabeça nesse momento para cuidar de outras coisas, senão disso, que o incomoda profundamente. E ele está preocupado, disse a nós aqui, em provar sua inocência nesse episódio. Bruno deve prestar depoimento nos próximos dias em Minas. O advogado do jogador disse que ele está à disposição da justiça. E os policiais continuam fazendo buscas no sítio do jogador. A prisão. Pouco tempo depois, o caso envolvendo Elisa Samúdio explodiu nacionalmente. Bruno foi preso em 2010, acusado de envolvimento no desaparecimento e assassinato da modelo. O episódio chocou o país e colocou fim imediato à carreira de um dos goleiros mais conhecidos do futebol brasileiro naquele momento. Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, e o amigo dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, estão na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, há 2 anos e 4 meses. Eles são acusados de envolvimento no desaparecimento e na morte de Elisa Samúdio. Em maio de 2009, Elisa, então com 24 anos, ficou grávida de Bruno. Ela já tinha participado de filmes pornográficos e estava desempregada. Segundo a acusação, o goleiro mandou que a ex-amante abortasse. Na época, Elisa acusou o jogador de agredi-la e fazer ameaças, como mostra neste vídeo. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Após o nascimento de Bruninho, Elisa tentava o reconhecimento da paternidade e o pagamento de pensão alimentícia. O grupo ficou no sítio do goleiro, em um condomínio em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. O Ministério Público diz que Elisa e o filho foram mantidos reféns. Em depoimento prestado à Justiça e obtido com exclusividade pelo Fantástico, Bruno negou a acusação. Eu nunca vi um cárcere privado com a porta aberta, com a mulher andando para lá, transitando para cá. Ela ficou super à vontade, como qualquer outra pessoa ficaria. No dia 10 de junho, 6 dias depois do sequestro, o destino, a casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, onde teria sido agredida antes de morrer. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Ela clamando com esse paulista, com esse Bola. Ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Sentou, fez a gravata e estrangulou a Elisa. A polícia, o menor disse que Elisa tinha sido esquartejada e que viu os cachorros de Bola comerem a mão dela. O menor, primo de Bruno, voltou atrás nas acusações. Disse que foi pressionado pelos policiais. Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, foi instaurado inquérito para apurar essas supostas pressões, mas nada foi comprovado. Policiais fizeram buscas no sítio em Esmeraldas e em outros pontos na região metropolitana, inclusive na Casa de Bola, mas nenhum vestígio do corpo foi encontrado. O Ministério Público tem provas nos autos de que Elisa Samúdio está morta. A passagem de Bruno Fernandes pelo Flamengo foi intensa. Dentro de campo, um goleiro decisivo, capitão e campeão brasileiro. Fora dele, polêmicas, excessos e escolhas que acabaram mudando completamente o rumo da sua história. Uma trajetória que começou com idolatria da torcida e terminou em um dos episódios mais chocantes do futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixe o like, porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no DF Esportes para não perder os próximos vídeos com histórias marcantes do futebol. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.